Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e este canal é voltado para aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo para provas e concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre cronogramas extensos de editais com muitas matérias, com muito conteúdo e aí como é que você vai para colocar tudo isso num cronograma, tá certo? Depois da vinheta. Depois da vinheta. Tudo bom? Então vamos falar então sobre cronogramas extensos. Eu tive uma dúvida de um aluno meu e aí eu resolvi compartilhar com vocês que a dúvida dele talvez possa ser a sua dúvida, que casualmente o concurso dele era um concurso da AGU. Claro, quem estuda para concursos da AGU, que é Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União, normalmente eles querem abarcar os três concursos. E os três concursos eles têm muitas matérias em comum, mas tem algumas características e peculiaridades e poucas matérias que são características de cada um. Tipo, para advogado da União, eles pegam um pouquinho mais do direito público, coisa que não tem de procurador da Fazenda. Procurador da Fazenda tem que saber um pouquinho mais de previdenciário, nos outros não precisa saber tanto. Procurador da Fazenda Nacional tem tributário, que é procurador federal, né, que quer saber previdenciário, e procurador da Fazenda tem que saber o tributário muito melhor do que os outros concursos da AGU. E normalmente os concursos da AGU, que são do CESP, o procurador da Fazenda era ESAF, agora vamos ver como é que vai ficar, provavelmente CESP também, mas os concursos de advogado da União e de procurador federal tinha que saber muito constitucional administrativo, em detrimento do procurador da Fazenda, que se tinha que saber muito era tributário mesmo. E as características da prova eram diferentes, mas enfim, normalmente quem estudava para os três, tanto que muitas pessoas acabavam passando em 2 ou 3 desses concursos. Pois bem, esse meu aluno está se preparando para isso e serve também para as outras pessoas que querem se preparar para defensor, juiz e promotor, para aquelas pessoas que querem se preparar até para vários concursos de técnico, né, que daqui a pouco não coincide muito bem, ou tem uma outra aluna minha que faz para analista judiciário, que ela viu que em alguns estados cobra raciocínio lógico, outros não, em alguns estados tem umas matérias que são mais pesadas e outros não, então enfim, às vezes tem muitas matérias. Qual é a dica que eu dou para essas pessoas e o que eu fiz? Eu vou dizer o que eu fiz, né? Eu acho que muitas vezes a gente não consegue administrar todas as matérias. Eu até já fiz um vídeo, né? Vou deixar ele aqui na descrição. Também lá no curso a gente trabalha melhor isso, mas eu vou deixar o vídeo na descrição, que é dividir. Primeira coisa, eu até não vou repetir muito sobre isso, é dividir entre semana A e semana B, né? Então eu vou pegar as matérias, fazer a semana A e fazer a semana B, e aí eu vou intercalando, né? Então na primeira semana do mês eu estudo a semana A, faço o cronograma da semana A, que vai ter as matérias A, B, C, D, e depois na segunda semana eu vou estudar a semana B, que é a matéria X, Y, Z. Aí depois eu volto para a semana A, B, C, e depois na quarta semana vou para X, Y, Z, virou o mês, começo de novo semana A, semana B, semana A, semana B, e assim por diante. É o vídeo que eu vou deixar ali na descrição. Mas tem certas peculiaridades, é o que todo mundo pode fazer, mas aí você pode fazer algo mais, que é tentar adaptar melhor o seu caso concreto, né? Então qual era o meu caso concreto? O meu caso concreto é que eu tinha que ir muito bem em constitucional e administrativo, e eram matérias que eu gostava de estudar. Então veja como o lance da aprendizagem tem muitas coisas que a gente tem que levar em conta, que é o gostar da matéria ou não. Quando você gosta de uma matéria, você tende a ter maior retenção dessa matéria, né? Eu recentemente dei uma aula que a gente falou bastante sobre a curva do esquecimento, e se você olhar na internet sobre a curva do esquecimento, tem um vídeo também que eu já falei sobre isso. Vai variar muito. Uns dizem que primeiras 24 horas você perde 80%, outros dizem que você perde 60%, mas enfim,
de 50 a 90% que você perca de um dia para o outro vai depender de muitas variáveis, entre elas o seu estudo, como foi o seu nível de estudo, como foi a complexidade do seu estudo e se você gostava ou não da matéria. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tende a reter muito mais, porque, eu sempre digo, o nosso cérebro grava aquilo que dá emoção ou é relacionada com a sobrevivência dele, né? O nosso cérebro pouco evoluiu daquele cérebro dos homens da caverna. Então, se lá atrás, né, imagine que se tivesse dinossauro na época dos homens da caverna, não tinham, né? Uma vez eu dei um exemplo que tinha o dinossauro na empolgação, depois mas não tinha, nem tinha dinossauro no Homem das Cavernas, não coincidiu muito o Homem das Cavernas e o dinossauro. Mas enfim, se tivesse um dinossauro, então não seja dinossauro, seja um mamífero, um grande mamífero, foi lá e predou metade da minha tribo, sobreviveu eu e meia dúzia. E eu tinha 2 anos de idade. Com 2 anos de idade a gente sequer lembra das coisas que aconteceram. Eu não me lembro de nada quase do que eu tinha 2 anos de idade. Né? Mas esse trauma vai ficar na minha memória. Para quê? Para eu sempre ter medo do dinossauro ou do mamífero grande ou o que seja. Por quê? Porque está relacionado à minha sobrevivência. E também as coisas relacionadas à emoção, né? Então eu sempre brinco. Você vai lembrar do seu primeiro beijo, mas você não lembra do seu 10º beijo, né? Mas o primeiro teve emoção, o primeiro foi o que começou e etc. Então vamos lá. Então vai depender muito disso. E aí, você sabendo quais são as matérias que você mais gosta, você vai ter que ver se essas matérias vão ser preponderantes para o seu estudo, né? Ou seja, elas são preponderantes para a sua prova. No meu caso, as matérias que eu mais gostava, que era penal e constitucional, ali com administrativo estava quase 40% da prova de procurador. E além disso, na segunda fase eu ia precisar dela com muito também. Então essa matéria eu comecei a estudar mais. Por quê? Porque ela ia me garantir. E penal, por outro lado, que eu gostava muito, eu comecei a quase não estudar, porque o pouco que eu estudava eu tinha uma retenção muito grande, porque eu gostava da matéria. Então veja, 2 matérias que eu gostava, o mesmo concurso e 2 tratamentos completamente diferentes que eu dei para uma matéria e outra. Aí no caso, tinha outra matéria que eu não gostava, que não ia ser decisivo para mim, que era direito civil. Por quê? E aí o que aconteceu? Eu não estudava direito civil. Direito civil eu pegava só resuminhos, sinopsinhas e estudava por resolução de questões. Resolução de questões. Por que eu usei essa tática para direito civil? Porque direito civil, pessoal, por exemplo, se você vai ver, direito civil nos concursos normalmente tem 10 questões. Né? Pega uma prova de juiz, direito civil tem 10 questões, as mesmas 10 questões que daqui a pouco tem em consumidor, as mesmas 10 questões que tem em ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, e talvez as mesmas 10 questões que tem em tributário, as mesmas 10 questões que tem em previdenciário. Você já viu um livro de direito da criança e adolescente? É um livrinho assim. Você já viu o livro de consumidor? É um livro assim, matéria para o concurso. O tributário, em um livro, em um volume, você matou todas as questões. Previdenciário, em um volume, você matou todas as questões. Agora, direito civil são 4 ou 5 volumes. E aí o que acontecia? Eu estudava por resolução de questões, porque não ia ter tempo hábil de matar 4, 5 volumes para disputar as mesmas 10 questões das outras matérias. Só que eu tinha outras disciplinas que eu ia me garantir muito bem, como constitucional, que eu costumava gabaritar, como penal, que eu ia muito bem, entenderam? Então você tem que fazer essas avaliações nos seus estudos, no seu cronograma. Outra coisa que você pode fazer é, mesmo que você faça semana A e semana B, você pode pegar e separar um grupo de matérias que você vai ver em todas as semanas. Então eu tenho um grupo de matérias que eu vou ver todas as semanas. Imagine o nosso aluno que está estudando para a AGU, ele vai ter um grupo de matérias que ele quer pegar as 3, Procurador da Fazenda, Procurador Federal e Advogado da União,
Imagine esse aluno, ele vai ter um grupo de matérias que vai estudar todas as semanas. No caso, ele estudava 5 horas, acho que ele estudava 5 horas por dia. Conseguia estudar umas 2h30 ao acordar e de noite umas 2h30. Né? Então ele tinha mais ou menos 5 horas e 2 módulos, 2 grupos de estudo. Então ele sempre, todos os dias vai estudar, toda semana aliás, ele vai estudar constitucional, administrativo, tributário e no caso, acho que essas 3 matérias. Então no caso você pode pegar essas 3 matérias e estudar elas toda semana. Todas as semanas você vai estudar ela. E aí as demais matérias, que vai dar mais umas 11 ou 12 matérias, você vai intercalar. O que pode acontecer? Você vai estudar muito bem isso aqui, daqui a pouco você pode puxar mais uma, daqui a pouco você puxa mais uma para ficar 4 matérias, aí fica bom para estudar toda semana, puxa mais uma, né? Eu puxaria o quê? Eu puxaria aquela matéria que tem dentro, que tem o mesmo peso, a que você é pior, então puxa ela. Então você vai ver constitucional, administrativo, tributário e aquela matéria que você está indo pior. E aí você estuda essas 4 todas as semanas. E aí no outro grupo de estudo você vai intercalando semana A e semana B com o que sobrou. Aí vem a importância dos simulados. Durante os simulados, né, passou um mês, 2 meses, você vai fazer simulados e você vai ver qual das matérias que pode passar, né? Pô, essa aqui comecei a estudar toda semana, comecei a estudar bem, comecei a ir bem nos simulados, comecei a fazer bastante resolução de questões dela, porque deu mais tempo para ela, comecei a ir bem no simulado, então de repente eu tiro ela e bota que eu tô pior no simulado. Então você vai ver, vai ter sempre 3 matérias que vão garantir no mínimo 30, 40% do seu concurso e vai buscando aquelas matérias, uma daquelas matérias que você vai mal. E aí você vai fazendo semana A, semana B, mas com um grupo fechado toda semana. Então essa é a dica de hoje. Então, se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e ajude a divulgar esse canal. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.